Olá, olá! Tudo bem? Vamos chegando para nossa live. Oi, Joane Nomes. Tudo bem? Andréia, Eliette. Como vão? Oi, Denise. Bom dia a todas. Vamos lá, vamos falar hoje de um tema sobre ciúme, o que está por trás do ciúme. E agora, antes da gente iniciar esse tema, eu vou te pedir para te enviar essa live para outras mulheres. Quero saber se tu me ouve bem, se tu me escuta bem, tá? Me dá aí um feedback, se tá tudo bem no som aí. Tudo bem, Andréia? Quanto tempo? Vamos lá, gente. Olha só, por que eu trouxe esse tema? A gente está entrando no mês de agosto, onde a gente vai falar um pouquinho sobre essa paternagem, né? Afinal de contas, no próximo domingo, sem ser nesse, já é Dia dos Pais. E eu vou trazer alguns temas relacionados a essa função pai, a alguns desfuncionamentos que acontecem no meio do nosso caminho, na infância, que faz com que a gente fique com algumas dores, com algumas limitações que estão totalmente relacionadas à raiz que também está ligado ao nosso pai. Então eu trouxe o tema de ciúme para a gente ver o que está por trás desse ciúme. Eu não vou falar sozinha desse tema, então fiquem aí, a gente vai ter uma convidada para a gente falar, é uma cliente que foi cliente minha, né, e que tratou esse tema comigo. Na verdade, ela veio tratar outras coisas e no meio do caminho tratamos também o ciúme. Para vocês verem, quando uma cliente vem com uma demanda, geralmente ela tem muitas outras por trás daquilo, como o Dr. Fernando Freitas fala, né? A gente vem com um problema, mas por trás desse problema, e esse problema demanda várias coisas, mas por trás desse problema tem realmente a raiz que a gente não quer ver. Então, hoje eu vou trazer uma convidada especial para vocês, para a gente falar desse tema sobre ciúme. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre como a pessoa com ciúme se sente, tá? Tô vendo vocês chegarem. Bora chamar outras mulheres para esse momento, para que a gente possa fortalecer o nosso feminino e fazer esse encontro aqui de autoconhecimento, tá? Como que é a vida de uma pessoa extremamente ciumenta? Então, bora falar um pouquinho disso, falar sobre o que está por trás desse ciúme, né? E aí eu vou chamar minha convidada super especial para a gente bater esse papo. Mas a vida de uma pessoa extremamente ciumenta, ela é uma vida sem liberdade e ela acaba também tirando a liberdade do outro. É uma vida de uma pessoa que está sempre controlando excessivamente, é uma pessoa extremamente controladora. É a vida de uma pessoa que vive angustiada, imaginando coisas que está só dentro da cabecinha dela. E eu posso sim dizer que geralmente quando a pessoa cria isso o tempo todo, ela está co-criando e que de alguma forma isso vai acontecer, né? Então, é uma pessoa que acaba vivendo uma relação abusiva. Tanto quem recebe o ciúme, quanto quem está tendo ciúme. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Geralmente, quando a gente diz, o meu parceiro é ciumento, e ele é muito ciumento, tem uma energia em você que desperta isso nele. Então, o problema não é só ele. E é algo que a gente precisa começar a enxergar na gente. Ontem eu fiz uma postagem sobre esse espelho também, tá? Então, assim, a vida do ciumento é uma vida instável, é uma vida disfuncional, que faz com que a relação fique pesada. Ao invés da gente encontrar a nossa relação para que a gente descanse, para que a gente sinta aquela sensação gostosa de estar ao lado de alguém, a gente acaba vivendo uma relação exaustiva, pesada, que enche o saco às vezes e a gente não tem muita paciência, né? Porque o ciúme, ele vem por trás da insegurança, o medo de perder. Então, imagina essas coisas sendo compartilhada a vida a dois. Tá? Tô vendo todas vocês chegando, vamos chamando outras mulheres aí, vamos se reunir aqui nesse momento. Então, a vida do ciumento é uma vida exaustiva, tá? E como que é por dentro essa pessoa? Como que o ciumento está, né? Se você é uma pessoa que tem ciúme, como que tu estás dentro de ti, né? Eu posso dizer
com toda a firmeza, porque eu já fui uma pessoa que tive ciúme, que fiquei insegura, que fiquei triangulando com uma pessoa mais na minha cabeça, o tempo todo imaginando coisa, tá? E a vida é de baixa autoestima, a pessoa é extremamente insegura, ela não tem valor por si mesma, é uma pessoa que muitas vezes precisa se sentir superior ao outro, tá? Para poder ficar o tempo todo acusando e diminuindo o outro, mas na verdade ela se sente inferiorizada, ela não se sente vista. É uma pessoa que fica chamando atenção o tempo todo. Então, assim, tá numa postura infantil. É uma criança cheia de dor, querendo se relacionar como adulta. E aí a gente entra naquele conflito menina-mulher. Porque a pessoa ciumenta, ela tem o conflito menina-mulher. Horas ela quer ser adulta, quer ser firme, segura de si, mas ela não consegue sustentar isso. Porque a criança dela é muito ferida, muito cheia de dor, e ela não consegue sustentar, estar nesse lugar, tá? E aí eu vou te falar um pouquinho sobre o que tem atrás disso. A pessoa ciumenta, ela triangula o tempo todo. Hoje eu vou trazer a minha convidada e ela vai falar um pouquinho sobre essa triangulação. Tô até esperando ela entrar aqui, para que essa pessoa que tá na infância ali com 4, 5 anos, ela passa pelo processo do desenvolvimento infantil e ela entra numa fase que é a fase da rigidez, né? É uma fase em que a criança começa a entender o seu desenvolvimento, os seus neurônios estão despertando ali na área sacral. E ali a criança começa a ter noção sobre a sua região íntima, né? E aí ela começa a entender que menino é menino, entende que o menino tem um órgão diferente da menina, e a menina é menina. Ela começa a entender que o papai é homem e que a mamãe é mulher. E ali naquele momento, se a criança não tiver uma maternagem firme, se a criança não tiver uma relação com os pais em que ela entenda que eles não são somente pai e mãe, eles também são marido e mulher, ela entra nesse jogo da triangulação. E aí, dependendo de como vai ser a história dessa criança, ela vai ser uma criança insegura, uma criança que vai estar em disputa, em competição o tempo todo com a mãe. O menino com o pai e a menina com a mãe. Então, estamos falando aqui de mulheres. Essa mulher ciumenta, esse ciúme nasceu lá nessa fase da triangulação, onde essa criança entendeu que eu amo meu pai, o meu pai me ama, ele é o amor da minha vida, mas ele vai dormir com a mamãe. E se isso for alimentado, e existem várias formas de alimentar isso, essa criança acaba vindo para a vida adulta dela, transferindo essa triangulação para o relacionamento dela. Estão comigo? Ó, minha convidada chegou. A gente vai falar totalmente direcionada à vida dela, ao que ela viveu, tá? Vou trazer uma convidada aqui, viveu essa situação por muito tempo na vida e tratou isso comigo, tá? Para que ela fale para vocês como que ela se sentia realmente, tá? Então, o ciumento, ele traz essa dinâmica da família de origem. E é disso que a gente fala, desse emaranhamento. Então, não é uma coisa tão simples. Aí, ciumenta na área, tá aí. Não é uma coisa tão simples de lidar. É algo que a gente precisa olhar para essa criança, entender essa história e trazer para a vida que ela tá hoje, mostrando para ela o que dispara esse gatilho para que ela não se controle e entre nesse modo de insegurança, de disputa. E é uma disputa com ela mesma. Por quê? Porque ela não tem segurança de si mesma, ela não tem valor de si mesma, ela não tem um cuidado próprio para olhar para si e dizer, eu dou conta de mim. E se eu dou conta de mim, de confiar em mim mesma, eu confio nessa relação. E é aí que a relação começa a desmoronar, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre sistêmica em relação a isso, quando eu estiver conversando. Vou trazer a Clarissa para falar com vocês agora, um pouquinho sobre a história dela. Mas eu quero que vocês entendam que por trás do ciúme existe uma criança que se sentiu excluída ou se sentiu traída. Uma criança que precisou disputar para ter o amor de alguém. Porque ela não se sentia segura para viver esse amor. Então ela triangulou entre os pais e ela traz essa triangulação para a vida. Estão comigo? Entenderam isso? Então vamos lá. Eu vou chamar a Clarissa aqui para a gente conversar sobre
Para ver se eu consigo. Já enviei o convite. Depois eu vou subir essa live para outra plataforma para vocês verem, tá? Ah, consegui. E aí, tudo E bem? aí, bom dia, Bom, tudo? bom dia. Prazer aqui de novo, né? Dessa vez para falar sobre ciúme. Então, eu não combinei nada com a Clarissa ontem à noite. Eu só mandei uma mensagem. Clarissa, tu topa entrar na Vamos live rapidinho de para te falar da live, tua então. experiência? Vamos lá, vamos topando. E eu quis trazer a Clarissa porque, como eu falei no início, a Clarissa veio com uma demanda sem entender as outras que estavam por trás dessa demanda. E quando ela foi entendendo a raiz, ela foi entendendo essas dores que vinham juntos, vinculado, né, a essa raiz da dor que ela tinha. E uma delas era o ciúme. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho pro povo como era que tu sentia sem conseguir controlar essa dor. Primeiro te apresenta, por favor, né? Fala aí um pouquinho de É, ti, porque tem gente que não te olá, conhece. sim. Bom dia, manas, tudo bem? Eu me chamo Clarissa. Hoje eu sou bem próxima de Ju, né? Hoje eu trabalho como consultora de brand e produção de conteúdo. É, comecei meu tratamento com Ju, né? Lá atrás. E aí já vou emendando, né? Na pergunta que ela me fez. É, que eu cheguei com uma demanda que, na verdade, não tinha a ver, né? Com. Oi, Ale! Não tinha muito a ver diretamente. Eu achava que não tinha, né? A ver, mas tudo estava interligado. Eu cheguei com sintomas de corpo mesmo, né? Meu cabelo caindo, minha sobrancelha aqui um dia já tinha caído, né? Uma vez num processo que eu tive de muito estresse. A sobrancelha ficando mais ralinha, assim, apresentando sintomas de um padrão que eu já tinha vivido antes. E quando eu cheguei para a Ju, né, que ela faz todas aquelas perguntas, né, que ela vai analisando a vida da pessoa, assim, né, para tentar encontrar o que está acontecendo, eu soltei para ela, comentei que eu estava fazendo terapia já tinha um tempo para tratar o ciúme e que eu já estava ali há alguns anos fazendo isso. E ela falou: não, a gente precisa olhar para isso, tem coisa aí. E eu falei: nossa, então vamos lá. Porque, pegando um pouquinho do que ela falou, o que eu sentia muita ansiedade, né? Eu não conseguia parar o sentimento, né, do ciúme, era incontrolável. E aquilo me trazia muita ansiedade, porque eu ficava o tempo inteiro em estado de alerta, né? Eu ficava preocupadíssima, pensando no que a pessoa estava fazendo, se estava com alguém, se... Era como se o tempo inteiro eu tivesse sendo... Eu ficava esperando ser trocada, né? Alguém melhor vai aparecer e vai, né, tomar conta da situação e eu vou ficar ali excluída, Chupando né? Vai dele. acabar pra mim. Chupando dele, vai acabar pra mim. Era esse o sentimento, era esse o cenário que eu pintava na minha cabeça. E eu criava várias histórias, e histórias que eu acreditava que eram reais, inclusive. Eu criava muitas histórias na minha cabeça. Cenas completas de filme. E às vezes a pessoa chegava perto de mim e eu tava com raiva por causa de uma cena que eu tinha criado na minha cabeça. É incrível isso, né? Porque ontem teve uma pessoa que colocou na caixinha para mim assim: eu não tenho ciúme, eu sou normal. E eu comecei a rir, eu nem trouxe, porque assim, algumas pessoas acham que o normal é ter ciúme, um pouquinho de ciúme é pimenta. Eu já ouvi várias vezes isso. E o ciúme é extremamente doentio e não é normal a gente ter ciúme, porque isso mostra muito sobre a gente, não sobre o outro. Porque as pessoas pensam que eu tenho ciúme porque o outro apronta, porque o outro não é confiável. Mas se o outro apronta e não é confiável, você também não tem confiança em si mesma e opta a viver uma relação de insegurança. Então, assim, tudo, eu sempre falo isso, tudo começa na gente, né? E aí, quando tu traz essa história de que dessa ansiedade, né, desse mal-estar, dessa sensação de que sempre vai ter alguém. É como se você não desse conta de si mesma, não tivesse confiança em si mesma, para tipo assim, não, eu tô aqui nessa relação e eu tô entregue aqui e pronto, acabou.
não importa o que aconteça. Então, para a mulher sustentar essa entrega, ela tem que ter muita maturidade. E o ciúme, ele não faz parte disso, porque, na verdade, ela precisa ter uma segurança interna. Se ela tem segurança interna, ela sustenta esse lugar, né? E o ciumento, ele não consegue sustentar esse lugar. E aí foi o que eu falei no início. Não é só o ciúme, tem muitas outras coisas por trás disso. Porque quando você está com ciúme, você sente que você não tem valor, você sente que você não tem segurança suficiente, você sente que você não é suficiente, você não se sente validada, né? Então vem muitas outras coisas por trás disso que a gente não consegue enxergar. Exatamente, exatamente. Perfeito. Era exatamente assim que eu me sentia. Era o tempo todo eu querendo, e uma necessidade muito grande de agradar, porque tinha medo de perder, né? Tinha medo de perder, então o tempo todo querendo agradar, fazer tudo, sei lá, o mundo inteiro. Meu mundo mudava e se adaptava e virava o mundo do outro. E aos poucos eu ia me perdendo, né? Eu ia me perdendo, eu ia perdendo quem eu era, eu ia perdendo minha própria identidade. Então, a cada relacionamento era um retomar de quem eu era. E eu não tinha muito essa firmeza que eu tenho hoje, né? Eu não tenho essa firmeza que eu tenho hoje de saber que eu dou conta. Eu senti depois que a gente passou pelo processo, eu fui entendendo que na verdade era a minha criança que estava na dor. E aí eu tomava essa postura infantil através do ciúme, né? Do não, é meu, não divido com ninguém, tem que estar comigo. Eu tenho que ser espelho, espelho meu, né? Quem é a mais bela de todas. Eu tenho que ser a mais bela de todas, assim. Eu lembro que eu ficava. Era tão absurdo, era tão doente, que assim, eu não conseguia nem lidar com a presença de outra pessoa que chamasse atenção, né? A presença de outra pessoa que fosse bonita, né? E perceber, né? O meu namorado da época, né? Olhando para os lados, né? Percebendo aquelas pessoas ao redor. Eu ficava para morrer, assim. Eu ficava, meu Deus do céu, sabe? Vai agora, ele vai me trocar agora, nesse exato momento. É muito. Não tem, gente, não tem muito fundamento, né? Não tem muito fundamento, É, era muito disfuncional. e o que eu sempre falo é assim, ciúme pra quê? Porque a pessoa vai ter a individualidade dela e se ela quiser fazer, ela vai fazer. E tu vai ficar aí imaginando um monte de coisa em qualquer lugar, em qualquer tempo e ficar tentando controlar. Na verdade, a pessoa não tem controle sobre si. E a outra coisa é que eu acredito que quando você reconstrói a si mesma, quando você olha para si, entende a dor da sua criança, tem autocontrole, tem um autocuidado, tem um amor próprio, quando você reconstrói isso, não tem por que você atrair um homem que vai te maltratar, porque você não se maltrata mais, né? Então, e o legal de falar desse tema, que eu estava falando para as meninas aqui, para as manas, antes da gente iniciar, é que é um tema para a gente trazer o quanto que a gente tem essa fidelidade ao masculino, ao pai, né? No caso da Clarissa, ela teve esse excesso, né? E ela pode falar um pouquinho para vocês sem que ela realmente se exponha, porque senão eu posso acabar expondo. Mas é bom tu trazer, Clarissa, o que que a tua criança viveu que disparava, né, esse sentimento, que dava o gatilho para que tu fizesse essa transferência da infância para a tua relação a dois, para os teus relacionamentos, né? Eu acho importante tu trazer isso, porque depois que tu falar, eu vou fazer uns comentários. Mas porque a gente precisa entender que as dores que a gente sente, que acabam tirando a nossa adulta do controle, elas estão totalmente enraizadas às dores que a gente viveu lá na nossa infância. E eu vi aqui que a Carol comentou sobre até ter ciúme de amigos. A Clarissa também tinha ciúme de amigos, não era? Tinha, me sentia. E isso era uma coisa que eu tinha desde criança, e eu achei que era tranquila. Quando eu falei isso pra Ju, não sei se eu tô aqui ainda, tô, né? Eu tenho uma cortada. Tá. Quando eu falei isso pra Ju, ela falou: não, a gente precisa olhar pra isso, né? Isso não é tranquilo, não, a gente precisa olhar pra isso. Foi aí que ela entendeu a dimensão do que eu tava dividindo com ela, achando uma coisa tranquila. Não, mas isso Normal. aí tá. Porque eu tô tratando isso já tem um tempo. Eu tenho alguns anos que eu tô tratando isso. E ela, não, como assim? Não, tem que olhar para isso agora, urgente. É isso que tá tirando sua vida também do eixo. Bom, pois bem. E aí fomos nessa raiz, né? A gente foi nessa raiz da infância. Lá na minha infância, né, eu presenciei uma situação, um fato, né? Do casamento dos meus pais. Então, teve essa questão da traição, né? É, eu vi e eu lembro que eu fiquei naquele meio, assim. Eu fiquei naquela situação de, poxa, e agora?
O que é que faz? Só que assim, eu era criança, então pra mim aquilo não era uma coisa tão intensa assim, né? Mas eu me lembro de ficar naquela situação, Na né? De ficar triangulação. na triangulação, isso. Que depois eu entendi que era isso, né? Depois que Ju fez toda a explicação, eu entendi que era isso. E entendi que foi daí também que surgiu, alguém falou do traço rígido aí, e surgiu exatamente nessa época, né? O traço rígido, que eu estava exatamente na idade, né? Naquela idade ali, 6, 7 anos, por ali. Eu estava justamente na idade que vai se formando. Então, foi ali que começou tudo. E foi ali que eu entendi que existia essa coisa, né? Eu criei esse universo de lados, né? Existe o lado de um, o lado de outro. E aí, aí foi toda a raiz, foi daí que começou. E aí dali também uma grande conexão com o meu pai, né? Muita, forte, uma ligação muito forte com meu pai. Meu pai é meu herói, né? Rigidinhas, Meu, rigidinhas, levanta a bandeira. meu pai, quem ri daí levanta a mão, meu pai é meu herói, não existe homem igual meu pai é um homem sensacional. Ele é tudo isso, né? Não deixou de ser, mas Meu também. é, não deixou de ser maravilhoso. Pai, meu pai não tem Instagram, então ele não tá vendo isso. Mas depois eu vou ligar pra ele, poxa, pai. Mas enfim, aconteceu isso. Então era isso, era esse amor forte, enorme, que foi se construindo nessa época, né? Pelo meu pai, que trouxe esse traço muito forte, que foi que eu fui entender, né? Que eu tinha ciúmes justamente quando esse traço estava muito na dor. Aí já fica muito técnico, é muito complexo, né? Mas assim, Ju me fez entender isso, ela me deu essa ferramenta. Eu tinha essa ferramenta para entender, ela me deu uma ferramenta mesmo, um manual, um negócio que eu tinha para seguir e dizer assim: ah, entendi, é isso que está acontecendo, tudo bem, então agora eu sei reverter, agora eu sei fazer o contrário. Ela me ensinou isso. Então, bom, mas foi mais ou menos isso. Eu acho que eu respondi, né? É, Respondi? respondeu. E essa fidelidade oculta, por isso eu estava falando no início também da live. A gente trouxe esse tema, porque esse tema a gente vai falar agora nesse mês, que é Dia dos Pais, a gente vai trazer algumas disfunções com essa paternagem. E a Clarissa tinha um amor muito grande, oculto, né? Esse amor desse pai que a gente acaba tirando do nosso papel de filha, é um amor de igualdade. E a gente pensa que a filhinha do papai, né, que é essa dinâmica que a gente vive nesse conflito rígido que acontece lá no nosso desenvolvimento infantil, nesse momento que a gente está começando a ter essas informações, né, dessa área da vida, que eu falei que os neurônios começam a se ligar ali na área sacral e a gente começa a identificar a nossa sexualidade, a gente começa a ter esse contato, né, com o masculino, com o feminino, com esses órgãos, com tudo isso, com essas sensações da vida. Então, naquele momento ali, a gente começa a criar um amor, né, por esse masculino. E eu vou dizer para vocês, a rígida, ela pode ser por excesso de amor, que é o nosso caso, e pode ser também por essa escassez de amor. Meu pai me traiu, meu pai me abandonou, eu sempre quis ter esse pai e eu não consegui ter, e eu começo a fazer substituições. Então, ali naquele conflito, a gente conversando, e a Clarissa trouxe várias demandas dessa fase que ela lembrava, ela tinha muitas memórias, e a gente conseguiu construir para ela esse caminho e mostrar, ó, isso aqui é da criança. Quando o ciúme vier, tu vai dizer para tua criança, ei, para, isso foi lá com o nosso pai. Agora, não é mais assim. Agora a gente é adulta e a gente não precisa ter essa insegurança toda. E com a análise corporal da Clarissa, que é que traz essa ferramenta, né, dos traços de caráter, a gente conseguiu reconstruir essa história para que ela pudesse tratar essa raiz de uma forma mais prática no dia a dia mesmo. E aí ela trouxe essa girada de chave na vida dela, né, que foi ter mais segurança de si mesma, olhar mais para si com esse valor que ela tinha, né? Porque, gente, todas nós temos um valor próprio, todas nós, a gente tem algo que é único nosso, né? E essa nossa história, até a parte disfuncional, ela é importante a gente olhar para que a gente entenda essa experiência de dor que a gente teve, para que a gente possa também entregar a vida para outras pessoas, né? A Clarissa, ela pode falar muito bem sobre ciúme, sobre esse conflito rígido, porque os relacionamentos dela também foram experiências com rígidos, com filhinhos da mamãe, assim como ela era filhinha do papai, não é? Favoritos.
favoritos. A gata só procurava os rigidinhos, como não? E eu não. E o engraçado é que assim, só depois eu vim perceber esse padrão, né? Depois que a gente expande a consciência da gente, né? Que a gente entende que existe tudo isso por trás das escolhas que a gente faz, né? Para tudo, para amigo, para relacionamento, para trabalho, porque, gente, isso interfere em tudo na vida. E esse processo olhava para tudo, né? Porque a triangulação não era só no relacionamento. Era com amigo, era no trabalho, era com várias situações da minha vida. E então, trouxe essa luz, né? Essa clareza sobre tudo isso. E aí eu comecei a ter, a conseguir a frear. Depois que eu comecei a ter consciência que eu fiz tipo uma retrospectiva, né? Eu fui olhando para as pessoas que eu já tinha me relacionado e percebendo esse padrão. Nossa, eita, outro? Meu Deus, outro, meu Deus, era tudo rígido. E eu não percebia. E eu nem percebia. Então isso acabava retroalimentando aquilo que eu já sentia e eu não tinha a menor noção. Eu não tinha a menor noção. Era uma coisa assim, muito inconsciente mesmo. A vida, eu ia vivendo aquilo, e sempre naqueles padrões. E assim, era um negócio que ou eu era muito ciumenta, eu era a louca da vez, né? Ou tinha uma pessoa que era o doido da vez. Mas era sempre assim. Ou então os dois tinham, dentro da relação, os dois faziam um momento, né? Um era muito ciumento e passava, ficava de boa, depois eu era muito. Ficava aquela dança, né? Uma dança mesmo. Uma dança disfuncional. Uma Macarena. Não era uma valsa, era uma Macarena. Era cada um dançando seu passinho ali, uma dança disfuncional. Então, foi muito importante perceber isso também, que as escolhas eram sempre as mesmas, e por isso eu não saía daquele padrão. Então, hoje, assim, eu ainda não estou num relacionamento sério, né? Mas hoje, quando eu começo a conhecer pessoas e a me interessar por pessoas, eu já não tenho mais aquele medo que eu tinha antes. E nem assim, nem fico, eu ficava perseguindo para onde os homens estavam olhando, eu ficava percebendo, É sabe? horrível. Eu ficava horrível, eu ficava seguindo o olhar para ver o que é que estava olhando. Eu dava aquela velha stalkeada no Instagram, né, para olhar comentários e ver quem comentou É e muito porque doentio. Muito. E, muito. o mais importante, eu quero que vocês saibam, é que o rígido, a pessoa que ficou presa no conflito rígido, ela nunca está entregue 100% a nenhum relacionamento. Ela sempre está com o coração dela, de algum jeito, preso no pai. E aí ela entrega, né, somente a sexualidade mesmo nas relações. Então ela vive uma relação meio que carnal mesmo. Não é totalmente sentimental. E aí ela fica no superficial, ela não consegue se entregar totalmente. E as relações, quando elas são superficiais, elas são relações infantis. Né? Para você viver uma relação profunda, com profundidade, você precisa estar numa postura de adulto, de entrega totalmente. E aí a gente vê que essa fidelidade oculta com essa paternagem, ela acaba fazendo com que a gente sofra dentro das relações, né? Porque a gente de alguma forma está presa lá com esse pai, com essas histórias que a gente viveu, né? Eu mesma também fui uma pessoa que tive inúmeros relacionamentos doentios até entender que eu era uma filhinha do papai e que eu ia para relacionamentos doentes para dizer, tá vendo? Nenhum homem presta. Só o meu pai é o melhor de todos, né? Se não fizeram nenhuma forma igual ao meu pai, então eu não vou dar certo com ninguém. Então, eu cheguei ao ponto de ter essa consciência doentia. Gente, era uma consciência doentia de falar isso. Então, assim, para a gente ver como a gente vai trazendo esse conflito da triangulação da infância e a gente vai ficando boa na doença, né? A gente vai melhorando cada vez mais, inclusive a nossa fala. A habilidade, assim, de FBI, né? Tipo Vamos assim, ficando não, hábeis. e você vai criando essa habilidade de rastrear a vida da pessoa. Tipo assim, gente, era assim, era uma doença no nível de sim, eu dedicava um tempo a isso. Eu dedicava um tempo a isso, de eu vou rastrear, eu vou olhar porque tá acontecendo alguma coisa, eu sei que tá. Era um negócio assim, muito. Não, e quem me conhece aqui já fica me entregando. Ó. Ela tinha mesmo, ciúme de amigo. Nossa! E aí, gente, eu acredito que eu quero trazer para vocês assim, o que a gente faz, né, nesse momento. Primeiro, a gente precisa entender a raiz, entender qual foi a sua história, cada um teve a sua. A minha é completamente diferente do caso da Clarissa, né? A minha triangulação, ela foi muito
influenciada também, né? Eu sinto que entre pai e mãe eu fiquei muito exposta, eu ficava entre o casal, mas era uma relação saudável, era uma dinâmica diante do que a gente vê, era mais ou menos tipo como se fosse saudável. Não tinha brigas, não tinha estresses, não tinha traição, ao contrário do que a gente vê geralmente quando a criança vem com essa dor muito grande da exclusão, da traição. A minha história é completamente diferente em relação a isso. Mas eu era meio que reforçada a triangular com meu pai. Eu era o amor do papai mesmo e tinha esse reforço, né? E sem maldade, porque às vezes os nossos pais, às vezes não, com certeza eles não têm esse conhecimento que existe hoje, essas ferramentas, né? E eu ficava ali entre os dois, né? E eu me sentia a esposa do papai e eu fui vendo, depois que eu tive essa ferramenta em mãos, eu fui vendo o quanto eu triangulei até umas 14, 15 anos em busca desse amor, de ser aprovada, de querer ser vista, né, de querer esse lugar e numa disputa mesmo com esse feminino. E aí a gente vê o quanto que as rigidinhas, ciumentas, menina-mulher, são extremamente yangues. São mulheres que querem matar o feminino, que querem colocar para debaixo do tapete. Por quê? Porque elas estão em disputa com o feminino, que vem da mãe, que são delas, total. E elas querem ser acima da mãe, Yang, para mostrar para o pai que dá conta da vida. Então, para vocês verem como o conflito tem que ser tratado com os dois, porque foi uma triangulação. Então, a gente olha para essa raiz. A primeira coisa que a gente precisa fazer é aprofundar nisso. E depois a gente precisa tratar muito quem nós somos, entender o nosso valor próprio, entender toda a dinâmica da nossa história, para a gente saber mais sobre as nossas potencialidades, né? Trabalhar merecimento, olhar para o que a gente realmente quer de um relacionamento, e isso começa na gente, a gente começa com essa relação conosco, para que isso se estenda, para que a gente entregue vida, né? Realmente com profundidade para uma outra pessoa. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Não é simplesmente, identifiquei porque tenho ciúme e foi porque triangulei com o papai e tal. Como você triangulou? Aonde que esses gatilhos aparecem no seu dia a dia? Como que você faz para que você tenha controle dessa criança interna? E aí você depois vai construir quem você é de fato, essa sua identidade fora daquela triangulação, né? Tomando força de pai e mãe e construindo a tua história real mesmo, que é quem você é, para que você tenha essa segurança interna de dar conta de estar ao lado de alguém. Afinal de contas, o que a gente quer é ter um homem de verdade do nosso lado, mas para isso a gente tem que ser uma mulher firme por dentro, não é não, Clarissa? Exato. Fortalecer, né? Tem que se fortalecer. E eu lembro que nessa época também, tu falou, eu fui me lembrando, eu fui retomando, né? Eu fui lembrando como é que era. Eu não tinha realmente essa força. Eu não tinha, eu mal passava tempo sozinha. Eu sempre tinha que estar saindo, estar com os amigos, estar com alguém, porque a minha companhia já não era tão suficiente, assim, né? Eu sentia falta de sempre de estar perto de alguém. Estar sempre ali. E com essa competição, a Maria, muito forte. Competia o tempo inteiro, aquela coisa, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não pode ter, viu, espelho? Não responda que tem. Porque, porque eu tenho que ser sempre a mais, né? A mais. E entrava nessa disputa, nessa competição. E aprendi nesse processo a me valorizar, a ver realmente o que é que eu tinha de muito bom, entendi realmente o que é que eu tinha que fazer quando esse sentimento viesse, né? O que é que, por que ele estava vindo também, que eu acho que era o principal, né? O que despertava em mim, né? Tá rindo. O que despertava em mim esse sentimento, o que é que acontecia, né? Para estar ali. Mas é isso, eu precisei me fortalecer mesmo. Não, e hoje eu me olho assim, primeiro eu não me reconheço, né? Já começa daí, porque muita coisa mudou. Da minha vida como um todo, assim, muita coisa mudou. Porque reflete em tudo, né, Ju? Não tem como. Não, É uma coisa não tem como. que a gente traz, né, de repente, uma dor muito forte, né, pelo relacionamento, por alguma coisa que a gente vivia. Para mim, e quando eu cheguei, inclusive, eu nem tinha noção desse impacto no relacionamento. Eu não tinha noção, gente, eu não tinha noção. Tipo assim, eu cheguei porque foi um efeito no meu corpo, né? Meu corpo começou a pedir socorro e eu não sabia o que era. Quando eu cheguei, que ela abriu a caixa, era muita coisa. E aí, esse efeito, né, como é que eu digo, a consequência de ter olhado para isso com carinho, com amor, ter tratado tudo isso,
se refletiu na minha vida como um todo. Então, até na minha forma de vestir hoje é diferente, né? Até o buscar esse processo dessa imagem, isso me ajudou com minha autoestima, me ajudou com meu alto valor. É outra pessoa, assim, é outra pessoa. Até a minha forma de falar mudou. É. Sabe que eu fico pensando, hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de tempo para que a gente faça pausas no feminino hoje à noite na nossa mentoria. Da Desenvolva Seu Feminino. E eu fico pensando agora, como eu estava construindo esse material ontem, eu fico pensando no quanto que tu, essas mulheres que sofrem de ciúme, gastam tempo, desperdiçam tempo com algo tão doentio e disfuncional. E o mais engraçado, o nosso tempo ele é tão valoroso e ele não volta. E a gente está se deteriorando em relacionamentos. Eu mesma fui uma mulher que já segui carro atrás. E isso mostra o quanto que a gente está fora do nosso caminho, do nosso propósito. Isso mostra o quanto que a gente está fora de si mesma, fora da realidade, do que a gente deveria estar vivendo. O quanto que a gente está desconectada com o que a gente realmente quer da vida. Então, me veio isso para falar aqui, porque a gente gasta tempo que não volta mais numa vida que não vai trazer nada pra gente. Muito pelo contrário, vai diminuir, massacrar mais, trazer mais dor, fazer nos sentirmos mais inferiorizadas, desvalorizadas, nos sentindo sozinha, porque a gente não está conectada com a gente, né? Então, assim, é uma vida de muita dor. Então, quando a gente fala de ciúme, a gente sabe que vem muitos outros temas e ele tem sim que ser falado, porque eu sei que muitas mulheres vivem isso dentro de relacionamentos, assim como muitas mulheres sentem isso. E eu trago para vocês essa live assim para que vocês realmente consigam entender como vocês estão por dentro, para que vocês consigam construir um novo caminho, assim como a Clarissa conseguiu fazer isso na história dela, e eu também, né? Porque eu lembro assim, eu nunca fui uma mulher de sentir ciúme de forma exposta, eu sempre sofri do ciúme, mas eu tive um momento da minha vida que eu fui para o outro lado, e foi uma das piores fases da minha vida de falta de controle, era um descontrole tão grande que parece que a gente está fora da gente. Então, é algo que realmente massacra muito a mulher. E nós, como mulheres bem resolvidas, mulheres femininas que estão em busca dessa profundidade, dessa reconexão, a gente precisa se conhecer a fundo, porque sem esse conhecimento, a gente não tem propósito, a gente não tem servir, a gente não tem receptividade para que a gente viva realmente uma vida que transforma, uma vida que não transforma só a gente. E que a gente transborde isso para que a gente possa também transformar outras vidas, né, Clarissa? Com certeza. Nossa, o tempo. Ai, você falou tudo. Eu achei maravilhoso esse. Eu já quero, né, esse material. Eu já tô aqui, ó, vai fazer, né? Tá bom, eu já quero, porque é isso mesmo, né? E o mais engraçado é que é a ironia, né? Porque a gente, quando é muito young, assim, a gente tem tempo para resolver tudo, né? A gente tem tempo para resolver tudo de todo mundo o tempo inteiro, mas a gente não tem um tempinho pra gente, né? A gente bate no peito e diz, nossa, mas a minha vida é muito agitada e eu não tenho tempo para isso. Ah, mas tem tempo para estar pensando besteira, mas tem tempo para, sabe, tem tempo para ficar olhando, para ver o que, é que ele está fazendo, para onde ele está olhando, com quem ele está saindo. É uma necessidade de controle muito grande, né? Essa desconexão de você estar se anestesiando. Eu me ocupo com o externo, mas não tenho tempo para mim. Para poder eu não ver os meus problemas e não ver que o buraco é mais embaixo. Que é isso, né? É perfeito essa colocação, porque é esse mundo externo, né? É esse yang aí que toma conta de tudo, e você fica nesse yang, o seu mundo externo é o que importa. Então, você vai no salão, você se veste maravilhosamente bem, geralmente se veste para chamar muita atenção, né? Eu fazia isso. Me vestia para super chamar a atenção, porque era o que importava. Eu tinha que ser a mais. Então, eu me vestia para chamar muita atenção. Então, essa coisa desconectava demais, né? Ficava muito realmente fora de mim. E eu saía de mim mesmo. Eu saía de mim, eu sentia coisas horríveis, né? Eu saía de mim. E esse gerenciamento de tempo, você ganha muito tempo realmente. Você ganha muito tempo. Você ganha muito tempo, isso é muito maravilhoso, né? Você escolhe, não, eu não vou perder mais tempo, eu não vou mais perder tempo com isso. É a frase chave, assim, né? Eu não vou mais perder tempo com isso. Não,
Aí você nem topa mais. Você olha uma situação dessa, você olha e fala, ah, Vixe Maria, eu vou perder tempo com isso, Não, não. gente, outra, eu ouço mulher dizendo assim, já ouvi, né, várias vezes, não, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de entrar numa mentoria, eu não tenho tempo de fazer uma terapia, eu não tenho tempo de me cuidar. Eu tô o tempo todo fazendo várias coisas. E é engraçado que a alecrim dourado, né, porque ela é a alecrim dourado. Todo mundo, todos os seres humanos da face da Terra têm 24 horas de tempo no dia, menos ela. Ela não tem tempo. E aí Não. a gente começa a entender que, na verdade, são as prioridades e que ela é a última da lista da prioridade dela. Então, você que ainda resiste em olhar para si mesma, levanta a bandeirinha, peça arrego e se trate como prioridade. Eu acho que isso é o que a gente deixa assim, de recado sobre começar esse trabalho de profundidade de si mesmo. Porque sem isso, tu não vai ter um relacionamento saudável, tu não vai ter uma vida evolutiva de expansão, tu não vai ter tempo de realmente fazer algo que vai te trazer uma transformação, né? Porque você não é prioridade para si mesma, certo? Eu tô vendo aqui que a Ale falou que a mãe dela, na dor, não tinha noção e era ela que colocava ela na situação de ciúme com o pai. E ela cresceu achando que era super normal. Também tratou no body comigo. Foi a Ale, cliente, tá? Na nossa mentoria Desenvolva Seu Feminino, além de ter feito já o processo dela individual. Ela tá falando também sobre a qualidade de vida que ganha, né? E sente o gatilho na hora. É autoconhecimento. É quando você entende de onde vem isso, esse disparo vem, você vem antes com a adulta e diz, opa, tem uma adulta aqui que toma conta disso e as coisas não vão tomar esse rumo, não. E aí você muda o rumo realmente do que você quer viver. Tudo são escolhas, né? E a gente todo dia tem que fazer escolhas e escolha na nossa postura de adulto mesmo. Mas, ó, para a gente finalizar, quero deixar duas frases do Bert. E tem uma outra frase que, para quem sofre de ciúme, eu vou deixar lá na tribo das manas, que é legal você dizer no seu relacionamento mesmo essa frase, tá? E para quem não tá na tribo das manas, o link, ele tá aqui na minha bio. E é uma frase para você dizer na sua relação, para que você faça com que o outro também comece a enxergar que esse ciúme, ele só tem um lugar que vai levar. Tá? E eu não vou dizer a frase aqui, vou deixar lá, mas vou deixar as frases que são do Bert Helling, que fala sobre ciúme. Ele fala que quando um dos parceiros tem ciúme, é porque o relacionamento já terminou, tá? E isso é muito profundo, porque as pessoas acham que isso apimenta a relação. E uma outra frase que ele fala é que o ciúme significa que o ciumento, ele quer se livrar de forma inconsciente do parceiro, tá? Porque o ciúme é uma dor. E de alguma forma, com essa dor, de forma inconsciente, eu estou me auto-sabotando para acabar com essa relação. E é exatamente isso. Esse é o rumo que o ciúme leva o relacionamento. Ou seja, para finalizar mesmo. Então, se você já entra com ciúme na relação, você já está se auto-sabotando, querendo que essa relação não continue. Não é isso? Isso foi bem chocante para mim quando eu quando o Ju falou sobre isso, eu fiquei assim, eita, sério? Porque parece o contrário, né? Parece o contrário, parece que você quer tanto aquilo que você, mas não é. É isso, esse como você colocou, né? Esse entregar superficialmente. Você não consegue aprofundar porque dá medo, né? No final é a sua criança com medo de vivenciar aquilo, né? Então você fica com medo, você não vai até o fim, você não mergulha a fundo, né? Nossa, foi sair desse padrão foi realmente libertador, assim. Hoje é muito mais leve, assim. Hoje é você ter consciência, né, do que você está vivendo. É outra É coisa. outra realidade. Assim. Sim. E a gente tem que entender que essas dores que a gente vive, todas elas, todas as dores, todas, sem exceção de nenhuma, todas elas têm uma função. E o ciúme também tem, que é separar o casal. Então, assim, tudo que a gente vive tem uma função. Nada é em vão na vida da gente. Quando a gente vem para o processo de desenvolvimento humano, quando a gente vem aprofundar na gente, a gente começa a entender que tudo que acontece na nossa vida existe um porquê. Sendo positivo ou sendo negativo, mas os porquês existem. E as dores, elas têm funções. Todas elas têm funções. Então, tem gente que vive com dores e que fica levando com uma normalidade sem entender o quanto ela está ligada a uma função. Ela está fazendo algo, ela tem uma função na vida dessa pessoa. Então é isso. Ai, Clarissa, obrigada por ter aceitado de última hora esse convite. Nada.
sempre. Um prazer sempre para meus amigos virem aqui dizer, ela tinha mesmo ciúme de amigo. Ela era ciumenta sim, mas não é mais. É Não, uma mulher não é mais, transformada. hoje eu não quero. Olha, meu irmão entrou. Pois é. É uma mulher transformada. Lembrem-se, manas, essa live vai ficar gravada até sexta-feira aqui para vocês assistirem. Envie para outras mulheres, essa troca é muito importante para que vocês comecem a ganhar consciência. Entrem na tribo das manas, ali a gente traz várias informações e esse mês a gente vai ter uma aula fechada para a tribo das manas, né, Clarissa? Estamos criando esse Uma aula momento. muito especial, É, maravilhosa. vamos Só ter uma vão, aula. porque vai ser no Zoom, hein? Vai ser aula fechada, então eu não perderia não esse momento com a Juliana, hein? É Eu não perderia verdade. não. É verdade. Venha, entra na Tribo das Manas. Se você quer saber um pouco mais também sobre a mentoria Desenvolva o Seu Feminino, que é uma mentoria de profundidade, de você fazer um resgate sobre você mesmo, se reconectar com você, me chama no direct que eu também te explico esse processo. É um processo em grupo e que tem sido maravilhoso, tem trazido, feito primeiro grandes sementes, né? Que eu sei que daqui a pouco vão florescer, mas já tem trazido grandes resultados também. É isso. Obrigada, Clarissa. Obrigada, manas, que estão comigo até agora, tá? Um cheiro em todas vocês. Fala, Clarissa. Tchau, gente. Obrigada, Ju. Tchau, pessoal. Beijão. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.